Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 3 de maio de 2022, nós estamos ao vivo, começando agora mais uma edição do Seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. Você que acompanha toda a programação da TV Arapuã, chega agora o seu momento de dar uma mergulhada na política aqui na Paraíba e ela, naturalmente, assim, principalmente aqui nesse estado, não para de confusão. Nosso entrevistado de hoje já foi presidente do PT aqui no estado, já foi candidato a prefeito de João Pessoa pelo PT e está aqui porque tem um debate interno dentro do Partido dos Trabalhadores para ver quem fica com a condução do partido, com a defesa de Lula, com o João Azevedo, com o veneziano. Charlton Machado, nosso convidado de hoje. Charlton, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que fazem o Rede Verdade. Bom, para a gente começar entendendo o que está acontecendo no PT da Paraíba, o PT hoje conduzido pelo Jackson Macedo, tendo aí as lideranças do ex-governador Ricardo Coutinho, entre outras lideranças que se filiaram ao partido, o ex-prefeito Luciano Cartacho, todos defendendo a aliança com Veneziano Vital do Rego e a candidatura de Veneziano Vital do Rego. O que está acontecendo de diferente disso? Olha, Luiz, o que deveria estar acontecendo era um bom debate democrático sobre tática, sobre rumo político, sobre a melhor composição na Paraíba, mas, infelizmente, o que está acontecendo é um atropelo do estatuto, é um atropelo das regras partidárias e um posicionamento minoritário que quer se sobrepor à grande maioria do partido, que não defende palanque exclusivo, defende que o presidente Lula amplie suas alianças no Estado, que possa ter uma campanha grandiosa, dados os desafios nacionais. Nós sabemos que é uma eleição de extrema dificuldade e que Lula possa ter mais de um palanque na Paraíba. Não é um palanque de exclusividade com esse ou com aquele candidato, mas com todos aqueles candidatos que representam a democracia e que defendem esse legado que foi o governo de Lula e o governo de Dilma. A direção que está aí, os novos filiados que estão aí, estão todos legalmente e moralmente corretos dentro do partido ou houve alguma coisa diferenciada? Não, filiados todos estão, porque foram aprovados pela direção nacional. Infelizmente, não passaram pelas instâncias estaduais, é o caso do ex-prefeito Luciano Cartacho, é o caso do ex-governador Ricardo Coutinho. Não houve um debate dentro da instância partidária, veio de cima para baixo, né? Mas isso já é um fato consumado para nós. O que nós estamos discutindo hoje é que o PT tem que retomar o grande ambiente democrático, de discussões, de diálogo, um ambiente saudável da política que se constituiu nesses 42 anos de vida partidária. Me parece que desde 2020 tem sido uma série de atropelos que tem marcado a história do PT, com imposições, com mudanças de regra, com mudanças de decisões em cima da hora, para atender problemas que não são do PT. E o pior, trazendo um conflito para o PT que não é do PT. Essa disputa de Ricardo Coutinho com o governador não é uma disputa histórica do PT. Então, importaram para dentro do PT um problema que a gente parece que o maior problema do país é a disputa da Paraíba. E não é. O maior problema do país é a disputa Lula versus Bolsonaro, numa polarização que está constituída. Então, nós queremos devolver à militância a sua capacidade de fazer política e fazer um bom debate partidário, como sempre fez. Agora, do ponto de vista oficial, vocês ainda alimentam a expectativa e a esperança do PT estar oficialmente coligado com o PSB do governador João Azevedo, como nacionalmente se encaminha Lula, a chapa Lula e Alckmin, ou não, vocês já perderam esse debate para o MDB de veneziano? Olha, nós perdemos por uma forma autoritária, né? Porque no momento que você destitui, você retira de forma absurda dirigentes eleitos, tal qual o presidente do partido foi, para consagrar uma maioria falsa, né? Uma maioria que não existiu no último encontro partidário, isso é lamentável. E a direção nacional puxar para essa decisão ser dela, sem qualquer debate interno na Paraíba, isso também é muito grave, né? Mas nós entendemos que esse debate tem muito a se discutir lá na frente, até porque... Vocês vão judicializar isso? Não, não vamos judicializar. Nós temos um debate na federação, por exemplo, o companheiro Rangel Júnior, camarada Rangel Júnior do PCdoB, também é candidato a senador. Só pode ter um candidato a senador na federação. A federação vai ter que discutir quem é o candidato, né? Nós vamos ter que discutir, por exemplo, o PCdoB, o PV, defende a aliança e também participam do governo de João Azevedo. Quem é que vai decidir isso? É a federação. Só para os telespectadores acompanharem, a federação que está sendo formada entre PT, PCdoB e PV, nacionalmente falando, reproduzida aqui na Paraíba, você vai encontrar o PT com a candidatura do ex-governador Ricardo Coutinho ao Senado e o PCdoB com
um PV com a candidatura do professor Rangel Júnior. Você está dizendo que a lei é clara quando ela diz que a federação nos estados só pode ter um candidato ao Senado. Exatamente, e ela na prática se constitui, pelo menos nessa eleição, como um outro partido, como um novo partido. Né? É claro que a gente precisa fazer uma avaliação mais a miúde, Luiz, de como será essa composição dessa instância deliberativa, em nível estadual e em nível nacional. Porque o PT, o PCdoB e o PV terão assentos e terão que tomar decisões coletivas que unifiquem os partidos. Na minha leitura, eu acho que o melhor caminho seria que o PT fosse liberado na Paraíba para apoiar mais de uma candidatura majoritária, que ele pudesse ter a capacidade de discutir com profundidade qual é a melhor tática em torno de uma candidatura ao Senado. Por exemplo, o ex-governador é inelegível. É bom para a gente apostar na inelegibilidade de uma candidatura quando nós temos a condição hoje de ter uma candidatura que pode disputar, pode ganhar, pode ter representatividade no setor importante da esquerda e dos segmentos progressistas. Então, esse debate teria que ser feito no encontro de tática, mas esse encontro foi desorganizado, foi desarticulado e a direção nacional puxou para si a responsabilidade de conduzir isso sozinha. E no Senado, vocês também, no governo, vocês também defendem, assim como o PCdoB e o PV, a candidatura à reeleição do governador João? Claro, por um motivo muito óbvio. Qual seria a razão, Luiz, para você não aceitar o apoio de um partido que indica o vice de Lula, que é o partido que tem um candidato à reeleição aprovado, né, bem aprovado nas pesquisas, lidera todas as pesquisas, para apostar numa estratégia absolutamente perigosa de uma candidatura que pode não sair de 5%, 6%. Então, nós temos hoje que ampliar os horizontes da campanha de Lula. E não tenho nenhuma dúvida que, nesse momento, a candidatura de João Azevedo, do PSB, que, olha só, não é só João Azevedo, está lá também a Rede, está o PCdoB, está o PV, está a grande maioria do PT. Então, os segmentos progressistas estão tendo uma leitura coerente desse momento histórico. Ao contrário do ex-governador Ricardo Coutinho e do presidente do PT, que é uma coisa lamentável. Eu estava até observando, puxando na minha imaginação, eu não vi até agora uma crítica do ex-governador e nem uma crítica do presidente do PT a nenhum dos candidatos que se declaram bolsonaristas. A crítica ao governador João Azevedo, que é aliado. Eles esqueceram que o governador João Azevedo é aliado de Lula. Ele é aliado do Projeto Nacional, o partido dele está indicando o vice, então ele escolher o João Azevedo como adversário preferencial do debate político. Isso é de um equívoco histórico tremendo. Charles, me corrija se eu estiver errado. Tem dois pontos que empurram esse setor do PT para a candidatura de veneziano. O primeiro deles, a perspectiva de aliança nacional com o MDB. E o que daria ali a Lula também um outro, combustível na campanha, aliança com o MDB. Que me parece que é discutível, porque o partido já começa a falar em apoiar Bolsonaro, tem a candidatura da Simone Tebet. E a segunda seria a pressão do próprio ex-governador Ricardo Coutinho contra João Azevedo. Qual das duas você acha mais preponderante e qual das duas será desmanchada aí que você acha? Olha, a aliança com o MDB ela é legítima do ponto de vista nacional, embora eu não acredite que ela aconteça. Porque o MDB é um partido nacional, mas não dentro de uma mesma concepção. E se ela não acontecer, você acha que perde o discurso a aliança com o MDB de veneziano? Claro que sim, porque é uma aliança muito pontual aqui, né, em Alagoas. Mesmo se o veneziano for dissidente do MDB? Não, se for dissidente, e nós nunca discutimos aqui, em nenhum momento, que se houver uma divergência nacional, que a gente não deva respeitar essa divergência e até, inclusive, possivelmente fazer uma aliança com ela. Agora, dizer que só essa candidatura representa o palanque de Lula e que só essa candidatura possa receber o presidente Lula numa disputa nacional, é uma cegueira política. Eu acho que a aliança pode até acontecer, mas ela tem que estar aberta para que outras candidaturas que defendem o nome de Lula também possam ser recepcionadas com o apoio do presidente Lula e apoiar o presidente Lula. E tem pressão do ex-governador Ricardo Coutinho? Mas é claro, isso aí é uma coisa notória, pública, né? As manifestações que têm sido feitas e direcionadas ao governador parecem, do ponto de vista público, que a disputa é apenas estadual. O governador, inclusive, já está sinalizando o ex-governador para uma possibilidade de apoio com o PSDB no segundo turno, que é um absurdo. O PSDB da Paraíba é declaradamente bolsonarista. Declaradamente bolsonarista, inclusive o senador que vai compor a chapa já assume essa condição, que é o Efraim Moraes. O próprio prefeito de Campina Grande, o ex-prefeito Romero Rodrigues, que foi entrevistado hoje nas rádios aqui da Paraíba. Então, isso a gente já tem uma leitura que os nossos adversários são estes.
Então a disputa deveria ser uma disputa pela racionalidade, pela razão e pelo aquilo que é melhor para a política da Paraíba, que é uma aliança ampla em torno do presidente Lula, com um palanque, com 2 palanques, com 3 palanques, mas que ajude a Lula a aumentar seus 50%, 60%, 70% na Paraíba. Agora, Charles, eu vou lhe perguntar se isso está prejudicando o Lula aqui na Paraíba, mas antes de lhe perguntar, agora, esse setor do PT diz que vocês estão sendo cooptados pelo governador João Azevedo para fazer essa defesa. Existe isso? Vocês estão sendo comprados pelo governador para fazer essa defesa? Olha, isso é de uma leitura tão falaciosa, tão mentirosa. Porque, por exemplo, as pessoas, inclusive, que assinam esse manifesto, são pessoas que sempre tiveram liberdade de pensamento no PT, que tem uma história no PT. Eu, pelo menos, tenho 35 anos de vida partidária, né? E nunca deixei de estar do lado certo da história do PT, dos momentos mais difíceis. Inclusive, pessoas que abandonaram o PT, que saíram do PT, que acusaram o PT, voltaram com um tapete vermelho para o partido. Enquanto nós seguramos e demos sustentação a um grande debate público na defesa de um projeto nacional nos momentos mais árduos dessa história. Então, eu acho que é um desrespeito esse tipo de ataque pessoal. Eu acho que tem que se fazer um ataque de conteúdo, um debate de conteúdo, um debate de rumo político, que era o que devia ser feito no encontro de tática do PT, que foi desarticulado pela Executiva Nacional. Tá, a gente está falando sobre os reflexos desse debate todinho na candidatura de Lula aqui na Paraíba. A produção separou uma fala do presidente do PT aqui no estado, Jackson Macedo, sobre esse tema. Vamos ouvir Jackson Macedo para depois a gente ouvir Charlton aí sobre esse tema. Jackson Macedo, do presidente do PT da Paraíba. O presidente Lula fez uma fala daquilo que a gente já vem dizendo na Paraíba. É importante que todas as pessoas que querem votar no presidente Lula, que demonstrem esse interesse. Isso é muito importante para a gente. Agora, o PT só vai ter um palanque, que é o palanque de Veneziano, é o palanque da candidatura de Ricardo Coutinho. Não importa quantas candidaturas que estarão postas no nosso estado, né, que queiram apoiar o presidente Lula. Isso para a gente é muito bom, é muito bacana, é importante. Agora, o PT só vai ter uma candidatura. O PT, Charles, só vai ter uma candidatura. Você responde daqui a pouquinho. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. É 1 minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.